Bem-vindos ao canal Chico Pira. Hoje eu estou trazendo meu amigo Thiago, que eu já conheço ele de alguns retiros, desde os retiros com o Alan Wallace lá atrás. A gente fez um retiro no começo desse ano. Ele é assistente social, trabalha com políticas públicas. Mas hoje eu não vou fazer a apresentação dele, eu vou ler uma apresentação que eu achei maravilhosa, do Rogério, que gravou um vídeo conosco aqui há algum tempo. Depois procurem o vídeo do Rogério. E olha o que o Rogério falou sobre o Thiago. Um exemplo de praticante autêntico. Além de toda a sua dedicação à prática, sua característica mais evidente é a amizade. Muitas pessoas conhecem o Buda Dharma graças à sua generosidade, e me incluo entre os beneficiados. Ele é discreto e fonte de inspiração para muitas pessoas, independente do seu credo ou condição social. Que bondade do Rogério, rapaz. Vou me esforçar para um dia fazer jus a essa descrição aí, cara. Obrigado, Rogério. Uma descrição Rogério. dessa, cara, eu falei, não, nem adianta eu apresentar, cara, eu vou ter que ler isso. Exercício de visão pura do Rogério, cara. O Rogério é uma pessoa maravilhosa, cara, e se o Rogério, que o pessoal já conheceu aqui no canal, tá falando isso de você, só pode ser verdade. Então, eu te conheço há muito tempo, e no começo agora do ano a gente foi fazer um retiro, né? E a gente já tinha se visto em outros retiros, mas nunca tinha parado para conversar, né? E aí a gente lá no dormitório, batendo papo, assim, aí você sempre quieto na tua, mas quando você começava a falar, você apresentava um conhecimento do budismo que eu fiquei quieto, assim, olhando, falei, cara, esse cara conhece muito, sabe muita coisa. E aí você começou a contar da tua experiência, dos retiros que você já tinha feito anteriormente, das práticas que você já conhecia, dos mestres que você teve o prazer de encontrando no seu caminho, dos teus muitos livros, assim, você ia contando aquilo de uma maneira natural e espontânea, assim, e me despertou uma enorme admiração por ti, porque, cara, você realmente conhece muita coisa, mas como o Rogério falou, você é discreto. Quem vê você quietinho assim, esse cara tá chegando agora, tá conhecendo agora, não sabe muita coisa. Caramba, assim você aumentou muito a minha responsabilidade do que eu vou falar aqui. E mais uma vez aí, eu vejo bondade de novo, assim como no Rogério em você, né? Mas a gente, como se diz, meu amigo, a gente tem um pouquinho de insistência, né, na verdade, né? Dentro do caminho, dos caminhos espirituais e principalmente do budismo, né? Mas assim, a gente fala muito mais do que faz, do que pratica, sabe? O esforço aí é de integrar as coisas que a gente tenta compreender, né? E aí a gente partilha alguma coisa com os amigos, mas não quer dizer que a gente está realizando o que a gente está falando, assim, né? A gente está, às vezes, papagaiando. Mas como que começou? Quando que você começou a prática budista, a meditação? Se lembra mais ou menos? Bom, no budismo mesmo, eu comecei, meu primeiro contato foi em 2004, através de um amigo. Nós estávamos em uma escola espiritualista juntos há alguns anos, e eu percebi que ele começou a trazer uns elementos diferentes, né? Que me despertou uma grande curiosidade. E aí, quando eu percebi que chegou o meu momento, assim, de não estar mais naquele grupo específico, eu fui atrás dele, porque tinha aquele registro, né? Nossa, ele tinha umas coisas lá de budismo tibetano, e eu já tinha, assim, uma inclinação que eu já tinha descoberto, quando menino mesmo, lendo livros que nem são de Dharma, né? Assim, de forma direta, né? Que é o Lobsang Rampa. Mas eu ficava extremamente fascinado com os livros do Lobsang Rampa, não sei se você conhece, que são classificados mais como ficção do que como ensinamento propriamente, né? Mas as descrições que ele fazia do Tibete, principalmente, me deixavam extasiado, assim, né? Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos nessa época e devorei os livros dele. Era a referência que eu tinha. Então, depois aí, nessa época, como eu comentei, eu fui buscar esse amigo e falar como que é aquele lance lá do budismo tibetano e tal.
do Buda. Nessa escola que nós estávamos, a gente tinha noção, né, de budismo, mas não de uma forma direta, assim, né? Então eu fui atrás dele, ele já tinha viajado, já tinha feito retiro, mas estava meio em silêncio, assim, né? Não que, assim, até admiro muito, porque não tinha uma postura do tipo, olha, venham para cá, né? Olha só que coisa. Não, assim, de vez em quando aparecia alguma coisa, né? Assim, meio que sem querer querendo, talvez, né? Mas bem discreto. E aí ele me deu os caminhos, assim, para começar a estudar, para participar de evento, né? E foi assim que eu comecei, em 2004, de uma forma bem suave, assim, mas já me senti muitíssimo em casa, né? Só que aí eu ainda praticava outros ensinamentos, então eu fui fazendo isso paralelamente, né, levando 2 caminhos, no mínimo, durante algum tempo, até que em 2009 eu falei, não, realmente, depois desse tempo, assim, de maturação, o budismo tibetano é para mim, assim, eu quero mergulhar agora eu quero fazer uma imersão, quero estudar direitinho, quero ter uma referência com quem eu possa aprender. Aí, isso foi em 2009. Aí eu realmente assumi o budismo como meu caminho a partir daí, sabe? De lá para cá eu venho aí tropeçando, caindo, levantando. e muito assim, sempre cultivando uma grande admiração pelos ensinamentos, né? Assim, um respeito que cresce, né, a cada dia pela grandeza, né, desses ensinamentos, que inclusive me fazem, engraçado isso, me faz valorizar outros, o celular querendo cair, valorizar outras formas de ensinamento além do budismo, a partir do próprio budismo. Então, isso continua, eu continuo, não estudo apenas budismo, mas muito mais budismo que outras coisas, e venho assim, realmente tentando desenvolver uma sinceridade, né, de praticar devagarzinho, com paciência, reconhecendo, né, como que a gente volta e meia se engana, né, com relação à prática, e aí vai tentando reconhecer os auto-enganos, né. E é isso, por isso que minha conexão contigo vem daí, né? Mas 2009 não tinha algum centro de Dharma aí na tua cidade? Não tem até hoje, na verdade. Né? O que acontece? Hoje nós temos um grupo aqui, não institucional, um grupo autônomo, independente de amigos que estão estudando e meditando, sem assim um vínculo direto com nenhuma tradição, assim. É claro que a gente compartilha mais o que a gente sabe, de onde a gente vem, então, né, o pouco que a gente tem para oferecer, a gente está oferecendo aqui, mas assim, de uma forma livre, sem compromisso, sabe, bem despretensiosa mesmo, sabe, e inclusive na pandemia a gente tem se encontrado virtualmente, tem mantido os encontros, né, toda semana, mas não tem uma sanga formal, vamos colocar nesses termos, né, aqui em Uberaba. Que eu sei, tem um grupo aqui que eu não tenho contato, que eu acho que é Sokagakai, e um outro grupo Kadampa, que eu também não tenho contato, assim, mas do budismo tibetano, assim mesmo, a gente... Tenho amigos que são praticantes do budismo tibetano aqui em Uberaba, né, tem alguns, mas não tem, assim, uma sanga com aquele programa de sanga, sabe? Que obedece diretrizes e tal. Talvez isso possa até vir a acontecer, né? Existe essa abertura. Mas no momento a gente tá bem assim, tem várias pessoas chegando, curiosas, né? E a gente tá nesse momento assim de partilha, assim, bem de aproximação mesmo, né? Então... Mas aí em 2009 lá, você, né, na tua cidade não tinha um grupo,
Como é que você se aproximou? Como é que você foi conhecer? Chico, eu fui viajar, né? Eu acho que hoje em dia é muito... É a história que se repete, que eu vejo de vários praticantes, assim, né? Que vão ter que ter um contato direto com os professores, né? Não tem um professor na sua cidade, é bom que você vá até ele, né? Mesmo, assim, se você vê que aquela afinidade com os ensinamentos e com um ou outro determinado professor, ela continua, aí eu acho que a gente não pode demorar muito, assim, a gente tem que ir lá para ver de perto, sentir a energia, né? E foi isso que eu fiz. Aí eu fui, no caso, né, a minha casa, vamos dizer assim, é o Thiago do Gompa, né? Eu visito outras sangas, eu sempre estou por aí, mas é lá, assim, o meu lugar de refúgio, no sentido, assim, mais direto, assim, com referências de pessoas, de ensinamentos, assim, que eu tento praticar mais, sabe? Então eu fui na sanga em Belo Horizonte, em Cotia, né, no Sauling, e lá no Candroling, né, em Três Coroas. E aí foi assim, que aos poucos, fazendo um retiro aqui, outro ali, né, uns mais curtos, outros um pouco mais, não chegam a ser extensos, mas assim, de mais dias, né, foi assim que eu comecei a praticar, e aí o desafio, assim, também, né, de praticar, a gente, depois de um tempo, começa a ver que o desafio é a gente praticar sozinho também, né, é pegar aquela energia, né, do coletivo, né, da sanga, mas sustentar isso na nossa prática individual, né, aqui na sua própria almofada, né, então esse é o material de trabalho nosso, né, não? O primeiro retiro que você foi lá no Cadolim, você foi sozinho, foi com algum amigo? Como é que foi essa chegada, assim? Foi com amigo, foi com 2 amigos daqui de Uberaba, e eu acho isso muito, no meu caso, assim, foi bem importante, sabe, porque é tudo muito estranho também, né, para quem tá chegando, assim, ainda mais quando é num estilo bem tradicional, que é o caso do Thiago do Gompa, né, do Quadroling. Você fica, assim, super curioso, né, parece uma outra tecnologia, vamos dizer assim. E na verdade, a tradição, né, a força da tradição ali, que é de uma maneira muito fiel, e que para um ocidental que não tem muita referência, você fica assim, não, mas o que significa isso? Porque eu já entrei direto, assim, num esquema de prática extensa, né? E quando eu fui no Cadroling, antes eu fui em retiros mais introdutórios, né? Mais próximo daqui, de Uberaba. E aí eu fiquei super curioso, aí a pessoa vira um guia, né? Esse meu amigo, no caso o nome dele é Assir, ele mora aqui em Uberaba, é um praticante antigo, uma ótima referência, assim, para mim, sabe? Um grande amigo. E aí ele serviu de meu guia. Então foi bem importante, né? Bem importante mesmo. Essa chegada, né, nem sempre o solitário, né, é muito seguro, né? Porque a gente cria um conceito fácil, equivocado de qualquer coisa, né? E se tem alguém para te ajudar a esclarecer, eu acho que isso vale muito a pena. Uhum. Justamente por isso que eu te pergunto, porque eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade de criar a coragem de ir até lá. Nem sempre vão ter um parceiro, né, um amigo para ir. Uhum. Mas quando chegam lá, elas não imaginam o acolhimento que elas vão encontrar. Sim. Então, assim, a gente chega lá, a gente é extremamente bem acolhido, bem recebido, mas é cheio de, como você falou, eu gostei desse termo, uma tecnologia nova, né? São termos novos, uma linguagem nova, uma maneira diferente de se postar, né? De estar lá dentro, de respeitar aquele local. Então, esse impacto para quem está chegando acaba sendo intimidador, né? Por isso que eu queria que você contasse um pouquinho mais de como que é essa chegada lá, assim, sabe? Não, isso assim, Chico, sem falar além da coisa da terminologia, né? As referências, assim, iconográficas, né? As imagens, assim, é um pouco assustador para quem nunca viu nada do budismo tibetano, né? Do budismo vajrayana.
os sons, né, no caso dos rituais, né, as músicas, porque as cores, os mantras, para mim foi assim, ao mesmo tempo muito encantador, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Tipo, uau, o que é isso? Parece maravilhoso, mas eu não estou entendendo nada. Aí o conselho é assim, que eu eventualmente já dei para algumas pessoas, né? Não, vai, relaxa, calma, se entrega, no sentido de se abrir, né? Se entregar nesse sentido, abre seu coração, fica tranquilo, sente mais então do que queira entender. Porque o entendimento vem chegando também, né? Ali você vai ganhando familiaridade, como com qualquer coisa, né? E de fato, sempre que eu tive nas sangas, né? Tanto no Cadrolim quanto em outras sangas, né? Eu sou mineiro, né? Então eu chego meio ressabiado, assim, né? Meio na minha, assim, né? Ah, mas depois que dá um pouco de confiança, pronto, a gente começa a conversar e você sabe como é que é, né? A gente viveu isso também, né? Mas é um senso de muito acolhimento mesmo, sabe? Em todas as sangas eu tive essas boas referências, sabe? Em todas elas que eu pude conhecer, visitar, né? Estagiar, vamos dizer assim, né? Como eu estou estagiando até hoje, eu sempre consegui me sentir bem depois de um tempo, né? Um pouco de estranhamento no início, mas as pessoas vêm, conversam, são generosas, né? Às vezes tem umas pessoas meio sérias, assim, aí você fica, opa, né? Você fica um pouco intimidado, como se comportar até, né? Depois você vê que nada. Pessoas comuns, né? Pessoas que, na verdade, a gente deve realmente ser a gente, né? Ser a gente só. Quanto menos artificial a gente for, melhor. Esse caminho vai se abrindo mais fácil, né? Quanto mais espontâneo e natural. Eu vejo assim, sabe? E aí você vai fazendo amigos, né? Vai fazendo amigos e cultivando essas conexões que vão ajudando. É esse o sentido de comunidade, né? De sanga, né? O que dá forma, né? Aos ensinamentos são essas pessoas, né? Que se tornam amigos na jornada, com quem você vai se relacionando, né? Então, eu me senti muito afortunado, sabe? Com essas minhas chegadas, essas minhas visitas, eu sempre saí muito bem, muito feliz, assim. Toda vez que terminava, tinha aquela sensação de, nossa, que maravilha, quero voltar. E muito em função das pessoas, né? Da forma como elas nos acolhem, né? E tem paciência, né? Nossa, eu incomodei gente demais. No sentido de curiosidade, né? De perguntar e como eu falei, depois que você sente um pouquinho de segurança, eu não perco assim muita oportunidade de ir sugando um pouquinho aqui, um pouquinho ali a cada vez que eu tenho alguma chance para ir aprendendo, né? Mas essa amizade eu acho que é tudo, né? No caminho espiritual de forma geral, né? E no budismo, com certeza, né? Tanto é que é a terceira joia do Buda, né? A Sangha. Você pode nos explicar o que é o budismo Vajrayana? Eita, você tá me pondo em fria. Eu posso falar do meu lugar, assim, né, de um iniciante, assim, o que eu aprendo, né, do budismo Vajrayana. Olha, o budismo Vajrayana é uma forma de budismo, de método, né, que tem um caráter que normalmente se diz que é, assim, bastante desafiador, bastante rápido, no sentido de potencial para levar os praticantes a alguma realização na mesma vida, né? Em algum tempo, conforme a dedicação de cada um. É um caminho que, a princípio, você vai encontrar muitas cores, muitos sons, muitos símbolos, e que, se você tiver calma, você vai ver que tudo faz sentido. É realmente um tipo de tecnologia, vamos colocar assim, espiritual, programado para nos trazer qualidades, fazer aflorar qualidades, né, da nossa mente. E
E é um caminho, assim, que é muito ligado, na verdade, não é muito ligado, é indissociável da ideia de uma relação com um professor, né, de alguém que te ensine, que te pegue pela mão, né? Isso, assim, depois de um tempo, é claro, você não chega necessariamente, rapidamente, criando conexão com o professor, mas em algum momento do caminho, se você pretende continuar, né, nesse caminho, é altamente encorajado, né, que a gente tenha a figura de um professor, um lama. E é um caminho, assim, que se diz, né, na tradição, que ele toma o próprio resultado, ou seja, o próprio estado iluminado como um caminho para atualizar, vamos dizer assim, esse estado iluminado aqui e agora, no nosso mundo relativo, na nossa mente relativa. Né? Ou seja, todo esse caminho, pelo que eu entendo, ele é desenhado, ele tem uma engenharia própria para fazer com que a gente já reconheça o tempo todo, utilizando infinitos meios, né, que a nossa natureza é pura, que a nossa natureza já é perfeita, que o Buda já está presente, mas que em razão de uma série de hábitos e de obscurecimentos da nossa mente, né, nós passamos batido o tempo todo com relação a isso. A gente se crê sempre ausente desse estado, desconectado com esse estado, né? E de fato, a nossa experiência comum é a de realmente ter essa impressão, né? De estar anos-luz do Buda, da visão do Buda, da realização do Buda. Mas os lembretes do caminho Vajrayana o tempo todo são nesse sentido de que não, você já tem a natureza búdica. Você só precisa reconhecê-la. E reconhecendo, treinar esse reconhecimento, vez após vez. Ganhar familiaridade, sustentar essa familiaridade, até que se torne a sua experiência comum. Né? Então, a impressão que eu tenho do budismo Vajrayana é essa, sabe? E ele é dito assim, que ele engloba todos os caminhos budistas. Né? O budismo Vajrayana ele não é um caminho separado das outras tradições budistas, né? Às vezes, de forma equivocada, as pessoas podem achar que ele como que revoga o que está nos outros veículos, né? Nos outros caminhos budistas, mas não, ele incorpora, ele inclui todos os caminhos, com a peculiaridade de que ele tem uma forma específica, né, de fazer com que a gente possa eventualmente revelar essa natureza pura, né, através de métodos bastante diretos e assim, e a compaixão, né, como o budismo Vajrayana é Mahayana, é budismo Mahayana, né, como um método fundamental, assim. O material básico de trabalho, o cultivo da compaixão, né? No caminho inteiro, do início até sempre. Como que o budismo Vajrayana ele se diferencia um pouco dos outros nesse método de trabalho? Eu acho assim que, por exemplo, um budista do caminho Theravada, ou até do Zen, né, por exemplo, para dizer dois, dentre muitos outros, eventualmente, ele pode olhar meio de lado, assim, pro Vajrayana, sabe? Porque ele parece muito ritualístico, né? Ele tem muita prática elaborada, né? Ele é repleto de mantras, de recitações, de visualizações. Ele pode parecer muito difícil no início, né? Então, o que acontece é que, como eu falei, esse é um caminho que foi trilhado por linhagens ininterruptas de mestres, né, desenhado por linhagens ininterruptas de mestres que atingiram esse estado, né, iluminado,
esse estado livre, e que entenderam como funciona a mente de algumas pessoas específicas. Ou seja, claro que o budismo vajrayana não vai atender todo mundo. Não é para isso. Não existe essa ideia de que todo mundo tem que praticar essa ou aquela forma de budismo. Menos ainda a questão do vajrayana. É uma questão kármica, né? Que a gente diz no budismo. Afinidade mesmo, né? Então, para pessoas que têm um tipo específico de mente, né? E aí você descobre isso se aproximando e vendo se tem ou não afinidade, né? Se tem ou não, se ressoa, né, dentro da gente essa forma específica, esse método específico, né? Aquelas cores, o cheiro do incenso é diferente. Então, para algumas pessoas tem essa experiência assim de estranhamento, mas ao mesmo tempo de um uau, uma coisa assim, né, que vem, talvez possa ser para você, né? Esse caminho, e talvez não, e tá tudo bem, né? Tem várias formas de budismo, assim, para pessoas com inclinações diferentes, experiências diferentes, afinidades diferentes, e essas formas existem para atender os diversos tipos diferentes de mente, né? E isso que nós estamos falando de budismo, num nível muito pessoal, eu diria, não é só budismo, e até usando um pouquinho da abordagem que Sua Santidade o Dalai Lama sempre usa, né? O budismo pode te trazer algum benefício ou não. Então, de repente, você vai encontrar outro caminho, né, de prática de vida, não vou dizer nem religioso, com que você sinta mais afinidade, que vai funcionar para você. E o que seria esse funcionar? É se sentir inspirado a cada vez manifestar mais qualidades positivas, né, mais virtude, e aumentar a sua compreensão de si mesmo e da realidade. Então, uma série de pessoas vão encontrar isso de maneiras variadíssimas, né? Alguns caminhos religiosos, outros não, né? Então, eu vejo assim, que existe também essa visão ampliada de Dharma, né? A gente, dentro do budismo, fala Dharma no sentido do ensinamento do Buda, mas existe um Dharma que não é budista, ou muitos Dharmas, talvez a gente poderia dizer, para atender às diferentes disposições dos seres, né? Porque esses seres que atingem o estado iluminado, né? Esses seres de uma compaixão inconcebível, eles estão muito além dos rótulos que a gente dá, né? De falar, isso é budismo ou não. É claro, a gente não vai nivelar tudo e dizer que tudo é a mesma coisa. A gente preserva a diversidade, inclusive, das tradições, para manter esses métodos como recursos, né, meios hábeis, para justamente atender a todo mundo, né? Mas esses mestres, eles não estão limitados a isso de, essa ou aquela tradição, eles estão além disso, né? O negócio deles, eu acho, é trazer benefício para os seres. Então, eles não estão, não importa se eles estão usando um manto ou não, se eles têm uma liderança ou não, né? Eles são capazes de se manifestar de infinitas maneiras, e por dentro e por fora de todas as tradições, né, religiosas, e acho que a gente poderia dizer também, não necessariamente religiosas, né, filosóficas, e outras que nem são tanto assim dessa subjetividade, mas que tem um humanismo, né, assim, como um meio de trazer a lembrança de que nós talvez não sejamos um euzinho separado tentando alcançar uma felicidade que está fora da gente, entendeu? Então eu acho que todo o caminho que nos dá esse sentido, sabe, de que é possível a gente atingir uma plenitude com os nossos recursos internos, mesmo que inspirados nos exemplos dos outros, e aí talvez seja quase impossível que a gente consiga isso sem a inspiração, né, que os que vieram antes deixaram, né, os passos na estrada, os rastros para nós. Mas quando essa visão é libertadora nesse sentido de que, olha, é possível vencer as limitações, é possível ir além, né, das aflições, né, eu acho que esse caminho tem alguma coisa de bom, né, e aí cada um vai buscar o que mais lhe vai ser inspirador, né, talvez.
Eu fico um pouco curioso, porque assim, quando você entra num templo do budismo vajrayana, então aquilo é, como você falou, cheio de cores, sinos, tambores, prática de sadhana. Sadhana seria como se fosse um livro budista, que aquilo é lido Uhum. e entoado. É super lindo. Culturalmente falando, é riquíssimo, né? Mas aí, como que você, que é uma pessoa que trabalha com políticas públicas, que, né, é um trabalho pesado, Uhum. tem uma carga sobre isso, é um pai de família, como que você consegue levar essa prática no teu dia a dia? Chico, no meu caso, na minha experiência, assim, que é sujeita a oscilações, né, claro, mas assim, foi ao longo dos anos mesmo que eu fui tentando integrar cada vez mais a experiência da prática com a minha vida. Então, assim, eu acho que não tem uma fórmula universal, assim. Cada um vai ter um tempo, né? Para algumas fichas irem caindo, e eu tenho certeza que eu tenho infinitas fichas para cair, né? O grande desafio, assim, eu digo isso num nível bem particular, é o treinamento da mente mesmo, ou seja, trazer a diversidade, trazer as dificuldades para a prática, né? Porque essa dicotomia de ter cultivar determinadas qualidades na almofada, e aí quando você levanta e vai lidar com os problemas, cadê aquelas qualidades, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Esse é o meu material de trabalho. Essa é a minha dificuldade, sabe? Então eu acho que tem pouco valor se a nossa prática fica muito separada do cotidiano, né? Se o que você fala, o que você faz, o que você pensa não tem nada a ver com o que acontece na almofada, né? E assim, não quer dizer que também você não deva acolher suas dificuldades. É exatamente o contrário, né? Eu acho que a vida é o espelho onde a gente vê a nossa própria mente, né? Então, se a gente realmente cultiva uma certa paciência, eu acho que paciência é muito importante. Diligência também é muito importante. Disciplina, né? Uma disciplina. No meu caso, eu sou muito indisciplinado, por exemplo. Também não tenho muita paciência também, não, Não sabe? consegui, eu não imaginava isso em você. Eu achava que você era aquele cara que acordava às 6, Não, meditava, quebra isso, quebra e isso. fazia os mantras, Não, quebra fazia a isso. prática de visualização. Não, o meu desafio é esse aí, no dia a dia mesmo, né? Você me viu lá no retiro. Você tem que me ver aqui em casa, você tem que ver o que minha esposa fala. É ela que vai saber das coisas. Não é quem vê a gente no retiro, não, entendeu? Então é isso, cara. Eu acho que. Mas a opinião da esposa é inválida, né, cara? Eu acho que tem que invalidar a opinião da esposa. Rapaz, eu acho assim, eu costumo dizer pra ela, né? Olha, você conhece certamente o meu melhor lado, mas você também conhece o meu pior lado, que ninguém conhece. Nem minha mãe, capaz, conhece meu pior lado, como a minha esposa, né? Nós casados já há tantos anos. Não tem, depois Tá de um casado há tempo. quanto tempo, mais ou menos? Pra não te colocar numa situação complicada, fala mais ou menos. Faz o cálculo aí, 2006. Aí, eu acho assim, sabe, que esse é o treinamento mesmo, né? Da vida. E volta e meia, eu tô resvalando nesse aí, sabe? Volta e meia. Tá, agora, então, Mas aí eu acho que isso aí tem que ir pra almofada, sabe? Eu acho que é isso mesmo. Aí você lida com as suas dificuldades, leva pra almofada, aí da almofada vai pra vida. E o quanto mais isso ficar indissociável, acho que pode ser um sinal de que a prática está começando a fazer efeito. Mas eu vejo a humildade de muitos professores, de muitos mestres, sabe? Porque às vezes a gente acha, a gente tem uma visão assim, a gente cria uma imagem, né, mental
de pessoas que se tornam referências, e eu vejo muitos desses professores fazerem muita questão de quebrar esses conceitos rígidos que a gente tem, né, quando eles, às vezes, falam algumas coisas sobre as suas próprias dificuldades, né? Então, isso faz a gente ficar mais tranquilo, mais à vontade, mais natural, assim, e acolher quem a gente é, sabe? Essa transformação muito forçada, muito assim, do tipo da academia, sabe? Que eu vou ganhar peso, não sei o quê. Não, no caminho espiritual, eu acho que isso não rola. Não funciona. É muito mais um caminho de paciência, mas ao mesmo tempo de descobrir um prazer, sabe? Descobrir um bem-estar em estar fazendo esse caminho, em estar trilhando, sabe? De repente identificar, poxa vida, meu coração, sabe, fica leve, eu fico feliz quando eu pratico, né? Então você naturalmente começa a buscar aquilo. A vida vai te dando umas cacetadas, aí você fala, você lembra, né? Fala, pô, mas e aquele estado de antes? E agora? Mas por quê? Opa, a minha mente está oscilando, né? Então, volta a lembrar de novo, e eu acho que esse é o caminho para todos nós. Uhum. Eu ia te perguntar, né, vou ter que fazer uma pergunta impessoal, porque a tua humildade é maravilhosa, então, assim, você vai acabar não falando muito da tua prática, mas vamos imaginar aqui um praticante perfeito, do Vajrayana, que mora numa cidade que não tem templo. Tô falando de você, mas vou fingir que eu não tô, tá? Mas assim, como que esse praticante ele consegue seguir essas práticas de visualizações, de estar recitando os sutras, ou não é essa prática que ele vai fazer fora do templo? Posso talvez falar um pouquinho de como tem sido para mim, nesse caso, né? É aproximação gradual, né? Eu gosto de estudar, gosto de ler, sabe? E hoje em dia a gente tem muita literatura em língua portuguesa, né? Nem se compara com da língua inglesa, né? Nem se compara, mas já temos muita coisa boa em língua portuguesa, e eu gosto de estudar. E ao mesmo tempo, eu gosto, e eu acho que é muito necessário fazer retiros, sabe? Algumas vezes por ano, assim, o que for possível para cada um, né? Mas eu acho assim, no mínimo, do mínimo, uma vez por ano, fazer um retiro presencial. Hoje, com a pandemia, cara, as portas se abriram mais ainda, se a gente for ver. A gente tem oportunidade de receber ensinamentos preciosíssimos da nossa casa, né? É como assim, o Buda está falando pelo seu celular hoje em dia, sabe? E existem, para quem quer, para quem realmente tem vontade, você aprende, você vai chegando aos poucos, sabe? Até porque tem aquilo que a gente começou falando no início da nossa conversa, você sempre vai encontrar amigos, sempre vai encontrar companheiros dispostos a talvez facilitar um pouquinho, né? Por amizade mesmo, por companheirismo. E aí, os professores, né? Os professores. No caso do budismo Vajrayana, é importante ter esses amigos no caminho, mas ter um professor qualificado é bastante indispensável, assim, né? Ter o contato direto ali com uma fonte do Dharma, assim, de uma maneira mais... Formal não é uma boa palavra, mas assim, de uma maneira mais direta, sabe? Que tem um certo respaldo também, uma certa legitimidade de linhagem, né? De tradição, que vai te ensinar. Que vai te ensinar. Agora aí o que a gente faz em retiro, né, a gente traz. Aí você traz para sua casa. O que você fez lá, né? Sei lá, anota, aí você vai fazer dia após dia, vai treinar e tal, e aí traz para casa, vai fazer em casa, e aí vai naquele feedback, né, tirando dúvidas, porque aí você, às vezes, chega em casa e fala assim, caramba, mas como é que faz aquele negócio mesmo? Como é que... Volta, e aí você vai ter, certamente, boas referências a quem recorrer, né. Então, agora a questão do tempo...
eu vejo muitos professores enfatizarem a necessidade da gente não apertar demais, sabe, o parafuso. Não... apesar da necessidade da gente, assim, ter dedicação, não quer dizer que a gente precise ir além da nossa capacidade, porque aí é muito mais provável que a gente se canse e desista, né? Então, essa vontade, eu até diria assim, essa vontade de praticar e de sentar e meditar, ela vai crescendo por si só, né? O que não quer dizer que a gente também não possa ir inserindo um pouco de disciplina, de treinamento, porque a nossa mente é terrível, né? Qualquer distração nos joga para fora, né, da prática, e a gente troca fácil, a gente troca facinho, né? Aparece alguma coisa bem na hora da sua prática interessante, ou mesmo um dia que você tá, né, assim, meio que não, meditar hoje não, né? E aí, talvez você insista um pouquinho, talvez não medite tanto, mas mesmo assim vai lá, senta um pouquinho, olha um pouquinho para a própria mente, né? Lembra desse caminho que você tá, assim, para manter essa conexão, porque aí é um cultivo que vai, eu acho que meio que acontecendo por si só, mas por conta da nossa mente ser muito distraída, a gente também precisa ter um pouquinho de... E aí, assim, não precisa ser muita coisa. Não precisa... Eu vejo assim, eu escuto alguns praticantes mais antigos falando assim, faz um certo compromisso que você tem certeza que é tranquilo de fazer, né? Algo que não vai te encher o saco. Se você tá lá, e aí, tá bom, tá indo bem, você faz mais, não tem problema. Mas você cumpriu vamos dizer assim, aquela meta, né, de prática. Porque eu vejo assim, meu amigo, por mais que existam ensinamentos elevados dentro não só do budismo vajrayana, mas da tradição budista de forma geral, que se diz que são capazes de nos promover esse despertar assim, súbito, vamos dizer assim, esse acordar, né? Prática significa fazer. A gente tem uma mente dual que precisa ser trabalhada. Senão, você pode até, eventualmente, pode ser que surja qualquer vislumbre ou qualquer insight de qualquer experiência, assim, mas se não houver um cultivo, isso pode significar muito pouco, se não é que vai significar até mesmo uma forma de auto-engano, assim, sabe? Facilmente a gente pode cair em armadilhas, em autossabotagens, né? Então, eu acho que não é à toa que o Buda criou uma estrutura, né, baseada, no caso do Mahayana, né, nas paramitas, né, nas 6 paramitas, que tem esse esquema, vamos dizer assim, gradual, né? Não é que as paramitas sejam graduais entre as 6 perfeições, né, as 6 qualidades, aí eu não sei, eu acho que o seu público que está interessado na nossa conversa talvez seja mais budista, né? Não dá pra gente... Estou falando da minha experiência, então vou usar um pouco desses termos, né? Mas assim, as paramitas são qualidades para a gente desenvolver, né? E eu acho que assim, é um desenho para a mente como a nossa mente costuma funcionar, de forma dualística. Então você usa a própria dualidade para ir além da dualidade, para chegar nessa experiência de não dualidade, que o caminho todo do budismo é desenhado para isso. Tudo que o Buda ensinou é para nos levar além dessa noção de separada, né, de eu e outro, né? Então esse é o grande desafio. Tudo que existe, por mais estranho que pareça, e aí eu achei muito legal quando eu aprendi isso, quando eu li sobre isso, né? É para nos levar, por mais teísta que possa parecer, no caso do budismo vajrayana, principalmente, que tem deidades, né? Que são manifestações de seres iluminados com os quais você vai trabalhando. Tudo é um meio provisório, um recurso, que usa a dualidade num certo nível,
mas que é programado para te levar além, numa outra perspectiva, onde a dualidade fica para trás em algum momento. Não sei se eu falei bobagem aqui. Foi muito boa essa explicação, foi maravilhosa. Aí eu tinha até uma pergunta com relação, assim, dentro dessa prática, né? A gente ouve muito que no budismo vajrayana existem as iniciações, né, que os mestres dão, e que ao tomar essas iniciações, muitas vezes se assumem compromissos de prática. Uhum. Isso realmente é seguido? Olha, Chico, certamente toda iniciação dentro do budismo vajrayana envolve algum nível de vínculo, de conexão, e em alguns casos, compromissos, né? Então, é recomendável até que a pessoa, ao tomar uma iniciação, ela tenha uma certa noção disso, né? Os mestres, em geral, eles são muito compassivos nesse sentido, assim, né? De não fazer... Não entregar compromissos que eles sabem que você, de repente, não está ainda disposto ou ainda não está no nível de assumir, né? Então, mas assim, a iniciação vajrayana, ela certamente cria, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho ouvido, né? Cria uma conexão muito poderosa e muito forte com uma linhagem, né, com uma prática, e tem, a gente chama de samayas, né, os compromissos, né, dos mais variados, né, tem samayas que às vezes parecem muito simples, né, por exemplo, assim, um tipo possível de samaya: não procure o Buda fora de você. Beleza. Beleza? Será? Né? Porque é isso que a gente faz o tempo todo. Né? É isso que a gente faz o tempo todo. Então é um samaya que parece fácil, mas na verdade ele é muito difícil. E outros podem envolver compromissos, de, por exemplo, recitar um número de vezes determinado mantra, ou manter algum compromisso, ou às vezes pode ser que tenha até algum bem particular, assim, né? Às vezes um professor poderia recomendar que você fizesse um compromisso em silêncio com você mesmo, por exemplo. Isso também pode acontecer. Então, não dá para dizer, tem uma regra assim, geral, porque não tem, mas que existe um vínculo muito forte no caso de uma iniciação. E aí a palavra iniciação, ela pode sugerir equívocos, assim, né? Em inglês, normalmente se diz empowerment, né? Empoderamento, ou seja, você é capacitado, você lhe é dado uma possibilidade nova, talvez poderia ser colocado assim, né? Te abre alguma coisa, né? Em termos mais técnicos, assim, você entra numa mandala, né? Uma realidade específica colocada para você como um recurso, como um meio hábil de praticar, né, para desenvolver as qualidades daquela deidade, né, para você realizar aquela deidade, para você praticar com aquela deidade. E aí tem a questão, que eu diria assim, da própria bênção mesmo, né, que é algo como que já entra num campo mais intuitivo, num campo mais da energia até, né, que esses aspectos também existem nas iniciações, né. Normalmente se diz que ainda que a pessoa... Porque assim, um grupo grande de pessoas pode receber uma iniciação, todo mundo junto no mesmo ritual, por exemplo. Mas para cada um vai pegar de uma forma, dependendo da preparação da pessoa, da abertura dela, da fé dela. Também a fé é um elemento importante, né? Então, assim, se diz que no mínimo uma bênção numa iniciação, ainda que você não entenda muita coisa, você recebe. Porque o poder que está ali por trás, né, da linhagem é um fio de intenção iluminada, que remete ao próprio Buda, ao próprio estado iluminado. Então, por meio da bagunça aparente, né,
das formas, da música, do ritual, ali está sendo transmitida mesmo uma energia de muita compaixão e que pode gerar muitos benefícios conforme a abertura de cada um, né? E o que cada um faz depois da iniciação, né? Não é só receber a iniciação, porque ali o que você recebe basicamente é uma autorização para fazer uma prática e a explicação daquela prática, né? Uma autorização formal da linhagem. A linhagem foi passada, você agora tem esse texto, você tem a capacidade de praticar para atingir aquelas qualidades, vamos colocar assim, né, da deidade. Então, tá vendo? É muito relativo, né? Teve um ponto ali que você falou que quando a gente tem um compromisso que ele parece ser simples, mas ele não é simples, né? De a gente não procurar o Buda fora de nós. E na hora que você falou isso, me veio... A gente acabou de passar por um processo de eleições, né? Então a gente está procurando alguma coisa fora que nos traga felicidade. E se isso aqui mudar desse jeito, ou permanecer desse jeito, isso vai ser bom. Foi isso que você quis dizer quando a gente estava sempre buscando o Buda fora? Ou não? Eu entendi totalmente errado. Olha só, falando conforme o meu entendimento, né? Tem muitos níveis. Esse conselho, né, que é muito direto, né, ele está dentro do Vajrayana, mas não apenas dentro do Vajrayana, ele está nas tradições budistas de maneira geral, né? Mas ele certamente é um tipo de conselho direto, uma instrução direta, sutil e elevada. E por isso, com aparência simples, como todos os caminhos espirituais genuínos, assim, eles podem ter uma aparência muito, muito simples, assim, talvez, como uma instrução curtinha dessa, mas que tem um nível de profundidade muito grande, né? Então, assim, o que é o Buda? O Buda é um estado livre. É um estado que não tem mais limitações de nenhum tipo. Não tem nada que te prenda. Um estado de Buda é um estado que a ignorância ficou para trás. Você lida com a realidade de uma maneira absolutamente direta, sem equívoco, do jeito que ela é. Mais que isso, você não só reconhece a realidade, você é um com essa realidade, né? Esse é o estado de Buda, o estado desperto, aquele que acordou para a verdade, né? Isso que Buda quer dizer. E algumas pessoas gostam desse termo, né? A felicidade. O estado iluminado é um estado de felicidade. Outros não gostam tanto pela forma como a gente fala de felicidade, né? Então, o Lama Alan Wallace costuma falar em felicidade genuína, que é para dizer assim, não é a felicidade comum, que a gente persegue através das nossas coisas do dia a dia, né? É um tipo de felicidade que não oscila. É um tipo de felicidade que é muito mais um contentamento, uma plenitude, né? Que não está sujeita mais à variação da vida, né? Do que acontece no nível dos sentidos. Então esse é o Buda. É esse estado, né? E aonde o sofrimento ficou para trás, né? Quando uma pessoa atinge a iluminação final, ela está livre, não tem mais sofrimento, não tem mais cárcere, não tem mais prisão, em nenhum nível, né? Então, se a gente está buscando felicidade através dos sentidos, da satisfação dos sentidos, e olha só, não quer dizer que a gente não busque alegrias, e que não seja legítimo buscar prazeres e alegrias através dos sentidos e das coisas comuns da vida. Mas olha só, se a gente não manter a ideia de que o que a gente está buscando não é a felicidade genuína, que a gente se confunde. Logo, logo a gente acha que essa felicidade genuína vai estar na realização das coisas da vida, assim, ganhar dinheiro, ter prazer, ter renome, ser bem visto, né, ser elogiado, né? Então, se a gente investir as nossas fichas
da felicidade genuína, nesse caminho, a gente está buscando o Buda fora. Aí a gente está quebrando essa instrução direta, né? Um outro nível também é a questão do professor. Porque o professor, a partir de uma perspectiva um pouquinho mais ampla, o professor fora, o professor externo, ele é uma projeção do professor interno. E o praticante deveria, segundo dizem alguns ensinamentos, né, cultivar esse reconhecimento o tempo todo. Né? Que o Buda, no caso do Vajrayana, você treina, inclusive vê o professor como uma manifestação iluminada, né? Ele não está realmente lá fora. É a sua mente o tempo todo. Nunca foi outra coisa senão a sua própria mente. Tanto o sofrimento quanto as qualidades puras. Sempre é a nossa mente. Esse professor não está lá fora de fato. Você treina a ver ele como suporte lá fora. Mas o Buda nunca teve em outro lugar senão na nossa própria mente. Então, também tem esse nível, né? De não buscar o Buda fora, porque ele nunca teve lá fora mesmo, né? Ainda que a gente use o treinamento do suporte, né? De ter alguém como referência. Né? E no caso do Vajrayana, esse é um treinamento, assim, de ver os professores como o próprio Buda. Para que seja mais fácil você se reconhecer como Buda. Porque é isso. E esse Buda não está separado, não existe dois Budas. Um lá fora e um... É totalmente inseparável, está além dessa aparente divisão, né? Então, você vê, né? Vai perguntando, vai saindo cada informação do Thiago. Thiago, você tem muita coisa para dizer, cara. E aí tem que ir apertando para começar a extrair. Cara, foi muito bacana. As tuas últimas respostas agora foram muito profundas e muito claras. Eu acho que qualquer pessoa que começou a ouvir o que você estava dizendo conseguiu entender aquilo com muita clareza. E assim, eu queria te chamar mais vezes para voltar aqui e esclarecer, porque, cara, você tem muito conhecimento, muito profundo o teu conhecimento, mas a gente já está chegando em 1 hora de live e o Instagram derruba a gente, né? Não tem muito o que fazer. Então, assim, se você quiser fazer suas últimas considerações e deixar uma mensagem para nós. Poxa, meu amigo, obrigado pelo convite, por achar que qualquer coisa que eu possa partilhar possa ter algum bom sentido, possa ser positivo. Eu só vim aqui mesmo assim, eu fiquei ansioso, cara. Não tô acostumado com esse negócio, falei, poxa vida, como será, né? Mas aí eu pensei, vou conversar com o Chico como se fosse lá no retiro, né? Nós dois lá batendo um papo. E eu só quero agradecer, cara, pela oportunidade, porque tudo isso que a gente está falando, eu sinto, assim, de coração, que essas coisas que eu tô partilhando, eu tô lembrando para mim mesmo, né? Já que eu tô longe de integrar esses ensinamentos, então é algo que eu tô dizendo para mim mesmo. Então é uma oportunidade para mim, né? De estar refrescando tudo isso. E muito obrigado. Eu fico feliz com o seu esforço de trazer pessoas para fazer essa partilha, né? E que possa prosperar essas suas atividades aí e possa trazer muito benefício para todo mundo, ainda que de vez em quando você traga alguém que nem eu. Cara, olha, quem ouviu as últimas respostas viu que no começo, quando eu te apresentei, não exagerei em nada. Foi muito profundo. Bondade, eu só lamento que esse formato aqui de Instagram só permite 1 hora, porque agora que você começou a se soltar e falar que muita coisa, trouxe muita sabedoria para nós. Vai ficar tudo salvo lá no YouTube e te agradeço e tenho certeza que vai beneficiar muita gente isso, porque realmente foi profundo, assim, eu fiquei muito tocado com o que você falou. Tiagão, meu irmão, muito obrigado, querido. Uma boa noite aí para ti, cara, para tua família. Boa noite. Obrigado. Para a sua também, ainda mais pro meninão aí que chegou. Pode deixar. Um abraço. Tchau.